Olá, Brasil. Esse aqui é um vídeo que eu vou falar basicamente sobre dimensão de relógio, como ele serve, como ter uma ideia se ele vai servir no pulso ou não. É feito principalmente para pessoa que compra relógio pela internet sem poder vestir o relógio antes, que não é muito recomendável, né? É bom que você saiba como o relógio vai ficar no seu pulso para comprar. Mas se não tiver a possibilidade, é bom você ter uma boa noção assim das dimensões do relógio com relação ao seu pulso para você não se surpreender muito quando o relógio chegar. Então, basicamente, eu vou dividir em duas partes esse vídeo. A primeira, eu vou tentar falar de uma forma um pouco mais objetiva sobre como saber se o relógio vai ou não servir no seu pulso. Se, por exemplo, uma peça de roupa, às vezes ela fica simplesmente muito grande em alguém. Não é só uma questão de estilo, né? Às vezes ela fica inapropriada pelo tamanho. Com o relógio é mais ou menos a mesma coisa. E a segunda parte eu vou falar na questão de gosto, como você pode fazer, dado que um relógio está no tamanho apropriado para o seu pulso, como você pode fazer para ele dar uma aparência de relógio maior ou menor. Então você pode escolher, se você tem um pulso pequeno, você ainda pode escolher um relógio que vai ficar com a aparência de um relógio bem grande, sem que ele fique grande demais e feio. Então eu vou começar aqui. Para você saber se o relógio vai servir ou não no seu pulso, basicamente, o importante. Primeiro é bom você ter uma noção do tamanho do seu pulso e tal. O meu tem 16 ou 17 centímetros. E você já usar alguns relógios, você tem uma noção básica, assim. E aí você tem que comparar principalmente a dimensão lug to lug. O que significa isso? Lug significa a garra do relógio, essa parte aqui que segura a pulseira. E significa a distância entre essa extremidade inferior e essa extremidade superior. Então seria a altura do relógio. Eu vou colocar esse relógio no pulso para você ver como essa dimensão faz diferença. Aqui dá para ter uma noção de por que eu digo que essa dimensão é a mais importante para saber se o relógio vai servir. Não é a mais importante para você saber se ele vai ficar com aparência de grande no seu pulso. Mas se ele vai servir ou não é a mais importante, porque tá vendo que se fosse muito maior o lug to lug desse meu relógio, ele ficaria sobrando para os lados. Ele ficaria sobrando aqui em cima e sobrando aqui embaixo. Isso não é muito desejável. Uma forma que eu vejo para determinar se está bem ou não é o ângulo que a pulseira faz quando você. É um pouco difícil mostrar aqui nesse setup que eu tenho, mas quando o ângulo que a pulseira faz com o relógio quando o relógio está no pulso. Tá vendo que é um ângulo não é completamente fechado e nem completamente aberto, é mais ou menos no meio. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é a pulseira não está assim, nesse ângulo assim, isso significaria que o relógio está muito grande no seu pulso. Ou se ela tivesse assim, ela está mais ou menos assim, tá vendo? E se ela tivesse assim, completamente nesse sentido aqui, significaria que o relógio pode significar que o relógio está muito pequeno no seu pulso. Então, para mim não é tanto um problema porque eu gosto de relógio pequeno, mas em termos de se o relógio veste bem ou não, eu diria que não é ideal que o relógio que a pulseira fique completamente nesse ângulo. Atualmente, né? Antigamente a moda era por relógios menores, né? Muita gente seguia muito para determinar, para pensar no tamanho do relógio, pelo diâmetro. Diâmetro significa a distância daqui até aqui, né? É o tamanho da caixa do relógio, basicamente. Essa distância é boa para dar uma noção, porque geralmente se um relógio tem um diâmetro grande, tipo, o diâmetro do relógio é bem atrelado ao tamanho lug to lug, mas isso varia muito de relógio para relógio, então não é tão confiável assim. Por exemplo, aqui ó, a gente tem dois relógios que têm basicamente o mesmo lug to lug, eu medi no olho assim agora há pouco, deve ser 1 milímetro de diferença se tiver, e só que um é bem maior que o outro em diâmetro. No caso, esse marrom aqui é muito maior do que o outro em diâmetro. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que os dois vão servir tão bem quanto, em termos de servir mesmo. Porque em lug to lug eles são iguais. Mas o que vai mudar de um para o outro? Vai mudar a aparência. Um vai aparentar ser muito maior no braço que o outro. Então, agora eu já vou começar a segunda parte do meu vídeo, que eu vou falar um pouco sobre como saber se um relógio vai ter aparência de grande ou pequeno no seu pulso. Muita gente gosta que o relógio fique com aparência de grande ou de pequeno no pulso. Às vezes é uma pessoa que tem um pulso bem pequeno, mas ela gosta de uma aparência de relógio grande.
E ela tem dificuldade porque se ela comprar um relógio grande, vai sobrar dos lados assim, não vai ficar ideal, sabe? Então é bom você ter uma noção de quais as outras formas que você pode fazer para o seu relógio parecer maior no seu pulso, sem que ele não sirva, por exemplo. Então, agora vamos assumir que todos os relógios tenham. Você já mediu lá o lug-to-lug do relógio, tá certo. Lug-to-lug fixo. Vamos pensar em quais dimensões que vão fazer o relógio parecer maior ou menor no seu pulso. A primeira e mais importante é o tamanho, o diâmetro mesmo, né? O tamanho da caixa. Se a caixa for maior, o relógio vai ter uma aparência maior. Eu, eu vou mostrar esses dois relógios no meu pulso, deixa eu só comentar mais um outro aspecto. Um outro aspecto que faz o relógio ter uma aparência diferente, de tamanho diferente, é o tamanho do bezel. Basicamente, o quanto o dial, o quanto o mostrador ocupa na face do relógio. Se o mostrador ocupa a maior parte do espaço, a aparência do relógio vai ser de que ele fica maior. Se o mostrador ocupa pouco, ó, tá vendo como nesse caso aqui ele ocupa muito menos porque as bordas são maiores? Vai dar uma impressão de que o relógio é menor. Então, um relógio com um bezel pequeno fica com a aparência de maior no seu pulso. Eu vou mostrar aqui nesse caso. Esse é um bom exemplo porque os dois relógios servem tão bem, os dois servem muito bem no meu pulso, por causa do tamanho lug-to-lug, mas eles aparentam diferente. Ó, esse é o Hamilton. Tá vendo que ele não sobra no meu braço, ele fica bem apropriado assim. Eu diria que ele tá no limite superior assim, se ele fosse um pouquinho maior, eu já não gostaria. Eu até gostaria que ele fosse um pouco menor, mas ele ainda serve. Agora eu vou colocar aquele outro ali, que serve tão bem quanto, mas aparenta ser maior. Tá vendo como a diferença é brutal? Então, os dois servem no meu pulso. Mas esse aqui fica com a aparência de um relógio bem grande. Porque basicamente o diâmetro é grande e o bezel é pequeno. Tem algumas outras variáveis que têm efeito também. É menor o efeito, mas também tem efeito. Ó, uma delas é a cor. A cor no mostrador. Se o mostrador tem uma cor escura, o relógio vai aparentar um pouco menor. Porque dá menos destaque, basicamente. É uma questão de impressão. Se o relógio tem o mostrador mais claro, ele ganha mais destaque e aparenta ser maior. Uma outra coisa que faz um relógio parecer maior ou menor é o tipo de pulseira. Se você usa uma pulseira de couro ou de nylon, que é o caso dessas aqui, o relógio fica um pouquinho menor. Se você pega uma pulseira de metal, principalmente por causa da peça que fica aqui, né, que é o end link, o relógio fica com a aparência de bem maior. Ele ganha muito mais destaque no pulso, ele ocupa mais espaço, parece maior. Agora, uma outra variável que eu gostaria de falar é a angulação da caixa. Tá vendo que essa caixa aqui desse relógio, ela faz um ângulo, tem um ângulo forte até, ela vai para baixo assim. O pessoal diz que a caixa agarra o pulso quando ela é assim. Então esse relógio cai até razoavelmente bem no meu braço. Esse aqui, ele é o mesmo tamanho, lug to lug, então segundo o meu próprio parâmetro ele serve no meu braço, mas ele é muito plano, tá vendo? Então quando ele ficar no meu braço, no meu pulso, ele fica um pouco alto nos lados. Eu vou te mostrar aqui quando eu colocar. Ó, na câmera não dá pra ver tão bem, mas ó, tá vendo como ele fica sobrando aqui? Bem aqui eu vou tentar mostrar. Eu não consigo apontar porque eu tô com a câmera na mão, mas ó, ele fica sobrando assim. Ele fica um pouco alto no canto. Isso dá uma aparência bem pior, assim. Tá vendo? Dá pra ver até a sombra do lug ali no meu braço. Então essa é uma característica que faz o relógio deixar ele um pouquinho menos bem vestido no seu braço. Se meu pulso fosse maior, eu não teria esse problema. Eu teria uma área plana, um pouco maior na parte superior do meu pulso, ele serviria melhor. Mas como não é o caso. Uma última coisa que eu gostaria de comentar é alguns relógios. É a altura, né, basicamente. A altura do relógio muda bastante. Eu não diria que faz o relógio parecer maior ou menor, sei lá, é uma outra variável, eu diria, é uma outra dimensão, assim. Mas
Se um relógio tem uma altura diferente, maior, ele vai parecer diferente no seu pulso. Alguns relógios ele tem uma característica bem que altera bastante assim o caimento do relógio. Tá vendo esse aqui? Não é uma questão do relógio ser grosso. Efetivamente ele é grosso, né? Mas o que eu quero dizer é basicamente esse coisa aqui embaixo que abriga o movimento, essa caixinha que fica sobrando aqui. Isso aqui faz o relógio ficar saltado no pulso, faz ele ficar bem mais profundo, dá muito mais profundidade. Eu não gosto muito da aparência que isso gera. Eu vou colocar esse relógio aqui no meu braço, vai dar pra ver. Ó, não dá pra ver muito bem no vídeo porque não dá pra ver. Mas ó, ele fica saltado, ele fica com muita profundidade, ele fica muito alto. Eu diria que é meio que inferior essa aparência. Não fica melhor, ficaria melhor se ele tivesse mais baixo. Mas tem muito relógio que, por causa do movimento ser mais complicado e tal, é bem perdoável assim se ele ficar mais alto. Mas fora isso, esse relógio tá bom. Pra mim ele tá bastante bem assim em termos de dimensões do meu pulso, porque ele é menor do que os outros, né, no caso. Só não gosto da altura dele. Então é basicamente isso. O que eu diria, assim, uma lição como em geral, se você vai comprar um relógio, presta muita atenção para saber se ele vai servir ou não no seu braço na dimensão lug to lug, essa distância aqui. Se você tiver um parâmetro, você pega um relógio que você já tem, vê se fica muito grande ou muito pequeno, mede e determina isso. Os sites de relógios sempre disponibilizam essa informação. Se o site não disponibilizar, alguém na internet vai disponibilizar. Geralmente isso é uma dimensão bem conhecida, quase tanto quanto o diâmetro do relógio. Agora, se você quer saber como ele vai cair no seu braço, você olha bastante, independente de servir ou não, né? Passado esse ponto, você olha pro diâmetro, né? O diâmetro e essas outras características que eu falei, a cor, o tamanho do bezel. Ó, eu tinha esquecido de citar um fator. Uma outra coisa que muda o caimento do relógio é quando o relógio tem um bezel profissional, né? Um bezel de mergulho ou um GMT, que é aquelas bordas que geralmente são pretas para mergulho, que giram, por exemplo, no Rolex Submariner. Isso faz o relógio parecer menor, dá a aparência de que o relógio é menor. É basicamente, enfim, se o relógio tem um bezel profissional, ele vai ficar menor vai aparentar um pouquinho menor no seu braço. Então são essas as características que eu falei. Agora eu vou contar um caso que eu tive, né, com o relógio que eu comprei. Eu tinha um Orient Bambino, que ele tem basicamente a mesma distância lug to lug desse aqui. Eu acho que é exatamente a mesma, inclusive. Só que ele é um relógio bem diferente em termos de dimensão desse aqui. Apesar do lug to lug ser bom, servir no meu braço, não ficar sobrando, o relógio tem esse Hamilton aqui tem 38 milímetros de referência. O Bambino tem 40,5, é quase 41 milímetros então de diâmetro. Além disso, ele é branco. E além de ser branco e ter 40,5 milímetros, ele é como se fosse esse aqui. Ele tem um bezel bem pequenininho relacionado ao dial. Aí, basicamente, ele ficou com uma aparência muito grande, né? Eu gosto de relógio que fica pequeno no pulso. Então, apesar dele ter servido no meu pulso, ele ficou parecendo bem grande, assim, ficou muito destacado. Eu não gostei muito. E foi triste, mas eu acabei vendendo o relógio, porque eu gostava bastante dele, é bem bonito, assim. Mas ele não servia bem, eu não gostava de como ele caía, eu acabava nunca usando ele por causa disso. Então, basicamente a lição é essa. Presta atenção no se vai servir no lug to lug e o resto das dimensões para saber o caimento. Se você gosta de um relógio menor, você procura um diâmetro menor, uma cor mais escura, um bezel maior. E se você gosta de um relógio que cai menor, você faz o oposto do que eu falei. Obrigado. Acaba aqui esse vídeo do consumidor brasileiro. É isso aí, ó. Fica com a imagem do gatinho no final. Vamos ver se eu brinco com ela aqui. Falou.